Olá! No vídeo de hoje viemos falar sobre o que são os métodos contraceptivos femininos. A contracepção feminina consiste nos métodos ou dispositivos utilizados pela mulher para prevenir uma gravidez. Esses métodos se diferenciam em termos de eficácia, duração, ação, disponibilidade e forma de utilização, e devem ser escolhidos conforme a preferência e estado de saúde da paciente. Os métodos contraceptivos se dividem em dois tipos diferentes, o não definitivo e o definitivo, sendo o primeiro dividido em outros dois tipos de métodos, os de barreira e o hormonal. A seguir, iremos adentrar um pouco mais em cada um deles. Métodos contraceptivos de barreira. Como o nome indica, esses métodos formam uma barreira física ou química que impede que o gameta masculino encontre o gameta feminino. A camisinha feminina é um tubo de poliuretano com uma extremidade fechada e a outra aberta, acoplada a dois anéis flexíveis. É um dos métodos contraceptivos mais eficientes, pois apresenta taxa de 90% a 95% de eficácia na prevenção da transmissão de STs e gravidez. É importante lembrar que a melhor forma de prevenir a gravidez indesejada é a dupla proteção, o uso de um método contraceptivo e uma camisinha. Mas não se deve usar duas camisinhas ao mesmo tempo, como uma masculina e uma feminina, pois o atrito entre elas pode acabar danificando-os e comprometendo sua eficácia. O diafragma é um anel flexível envolvido por uma borracha fina, que impede a entrada dos espermatozoides no útero. Esse método contraceptivo apresenta uma chance de falha de 10%. A mulher deve colocá-lo na vagina cerca de 15 a 30 minutos antes da relação e tirá-lo 12 horas após o ato sexual. Seu uso é recomendado junto a um espermicida para proporcionar maior eficácia. O dispositivo intrauterino, ou DIU, é o método anticoncepcional reversível mais usado no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. É um objeto flexível de plástico, em formato de T-Whisplum, que mede cerca de 3 cm e é inserido na cavidade uterina, onde permanece por 5 a 10 anos, e não interfere nas relações sexuais. O procedimento é feito em consultório por um médico, e há dois tipos de DIU. O dispositivo intrauterino de cobre faz uma reação inflamatória citotóxica que funciona como espermicida, alterando a mobilidade e migração dos espermatozoides. Além disso, provoca alterações endometriais que comprometem a nidação do embrião. O DIU de cobre é mais indicado para mulheres que têm um ciclo menstrual regular, com pouca ou nenhuma cólica e que não têm um fluxo menstrual muito intenso, pois os principais efeitos colaterais são aumento do fluxo menstrual e cólicas intensas, que normalmente diminuem após 3 meses de uso. O sistema intrauterino, também conhecido como CIO, diomirena, diomedicado ou DIU hormonal, libera o hormônio levonorgestrel, responsável por causar monorreia em até 60% das usuárias. Entre as mulheres que continuam menstruando, o fluxo passa a ser bastante reduzido, melhorando a qualidade de vida das mulheres que possuem fluxos e cólicas intensas na menstruação. Vale ressaltar que um dispositivo intrauterino não pode ser inserido caso a mulher esteja grávida. Por isso, utilizam critérios para sua aplicação, como fazer a inserção durante a menstruação ou até 7 dias após o início da menstruação normal. Caso a mulher não tenha tido relações sexuais desde o início da última menstruação normal, ou tenha usado corretamente e consistentemente um método confiável de contracepção, e seja menos 7 dias após um aborto espontâneo ou induzido, dentro de 4 semanas no pós-parto, esteja em aleitamento materno exclusivo ou quase exclusivo, em amenorreia e antes de 6 meses pós-parto. O DIU pode ser inserido no pós-parto, sendo o melhor momento dentro dos primeiros 10 minutos após a expulsão da placenta. No entanto, também pode ser inserido a qualquer momento dentro de 48 horas após o pós-parto, ou até 12 dias após o abortamento. Caso a inserção não tenha sido feita nas condições anteriores, o recomendado é que se espere até 4 semanas de puerpério. Métodos contraceptivos hormonais são métodos para a prevenção da gravidez à base de formas sintéticas de hormônios femininos, o estrogênio e a progesterona. Alguns desses métodos combinam os dois hormônios, enquanto outros têm apenas progesterona. Eles impedem a liberação do óvulo pelos ovários ou engrossam o muco do colo do útero, o que dificulta a chegada do espermatozoide ao útero. Contraceptivo oral, também chamados pílulas anticoncepcionais, são utilizados por meio da ingestão diária do comprimido. A principal ação deste método se dá pela interferência na ovulação, mas também modifica o endométrio e o muco do colo uterino, para dificultar a entrada e a sobrevivência dos espermatozoides. Dependendo dos tipos e da combinação hormonal, cada marca irá demandar diferentes intervalos entre as cartelas, desde 7 dias até o uso contínuo. Contraceptivo injetável. Assim como as pílulas, este método contém hormônios similares aos que são produzidos no corpo da mulher. O mecanismo de ação se baseia no impedimento da ovulação. Há diferentes tipos de anticoncepcionais injetáveis, sendo que alguns deles são aplicados mensalmente, quando associados aos hormônios estrogênio e progesterona, e outros quando é composto apenas pela progesterona a cada 3 meses via injeção intramuscular. Implantes. O implante anticoncepcional é um pequeno tubo que contém o hormônio progesterona. Ele é inserido na pele, geralmente na região do braço, e pode atuar por até 3 anos liberando o hormônio. A ação também ocorre por interferência na ovulação. A diferença é que neste método há maior atuação no endométrio e no muco, dificultando a entrada e a sobrevivência dos espermatozoides. Trata-se de um método muito eficaz,
com taxa de 99% de prevenção da gravidez, mas que não previne contra DSTs. Anel vaginal é feito de silicone flexível, que tem cerca de 4 centímetros. Ele contém os hormônios estrogênio e progesterona, e seu uso é semelhante ao de um absorvente interno. O anel é introduzido pela própria mulher na vagina, onde se acomoda e permanece por 3 semanas. Ali, ele libera os hormônios que serão absorvidos pela mucosa vaginal para a circulação sanguínea. Após a retirada do anel, deve-se fazer uma pausa de 7 dias, e um novo anel deve ser utilizado. Adesivo cutâneo. Os adesivos cutâneos são pequenos selos com cerca de 2 centímetros, colocados firmemente à pele, e liberam estrogênio e progesterona, que também são absorvidos e liberados na circulação sanguínea. A própria paciente aplica o selo sobre regiões de pouco atrito na pele, como nádegas, lombar e ombro. O adesivo deve ser trocado a cada semana. Este método apresenta os mesmos riscos dos outros métodos hormonais, além de poder provocar irritação na pele, e também não protege contra ISTs. Métodos definitivos ou cirúrgicos. Esterilização por meio de laqueadura ou ligadura tubária é um método contraceptivo cirúrgico e definitivo. Ele pode ser realizado na mulher por meio de ligadura de trompas, em que as trompas femininas são cortadas e obstruídas para evitar que os espermatozoides encontrem os óvulos. A cirurgia não altera o perfil hormonal da mulher e não está relacionada ao ganho de peso ou diminuição da libido. No entanto, pode haver um aumento no volume de sangue do fluxo menstrual. Para a realização da laqueadura é necessário ter a idade mínima de 21 anos ou 2 filhos. A laqueadura pode ser feita durante a cesárea, mas a lei estabelece o prazo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o parto. Há possibilidade de realizar a reversão da laqueadura com técnicas de reprodução assistida. No entanto, o sucesso do procedimento depende de fatores como a preservação das tubas e a condição de saúde das trompas. Além destes, ainda há outros métodos de contracepção feminina, como a tabelinha, que é um método baseado na análise da duração do ciclo menstrual para identificar os dias mais férteis da mulher, nos quais ela deve evitar ter relações sexuais ou, então, usar outros métodos contraceptivos. No entanto, a tabelinha não é um método totalmente eficaz devido à possível irregularidade do ciclo menstrual. A pílula do dia seguinte é um contraceptivo de emergência que pode ser usado após uma relação sexual desprotegida ou quando o método contraceptivo habitual falhou, como quando o preservativo estoura. Ela pode ser composta por levonorgestrel, que devem ser usados em até 3 dias após a relação sexual, ou por acetato de ulipristal, que pode ser usado até 5 dias após o ato, e que funciona atrasando ou inibindo a ovulação, alterando o muco cervical e alterando a mobilidade do espermatozoide e do óvulo na tuba uterina, diminuindo o risco de uma fecundação e posterior implantação no útero. No entanto, como a eficácia da pílula diminui à medida que os dias se passam, é aconselhado tomar a pílula no dia seguinte o mais rápido possível, já que a pílula do dia seguinte não tem efeito após a implantação do óvulo fecundado no útero. O coito interrompido é um método contraceptivo que consiste na retirada do pênis de dentro da vagina, segundos antes da ejaculação, para que não ocorra a deposição de sêmen. Não é confiável, pois além da ejaculação ser difícil de ser controlada, antes dela ocorrem as glândulas de Cowper, também chamadas de glândulas bulborretrais, liberam uma secreção para lubrificar o pênis e neutralizar a acidez da uretra, e nessa secreção pode conter espermatozoides vivos suficientes para fecundar o óvulo. De acordo com o Ministério da Saúde, a contracepção é o direito das mulheres e das famílias, e seu acesso é vital para a realização dos direitos sexuais e reprodutivos, promovendo a autonomia e a liberdade sem qualquer forma de discriminação. As políticas públicas do Sistema Único de Saúde visam cumprir a Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996, e garantir à população a autonomia sobre sua sexualidade e seus processos reprodutivos, decidindo se querem ou não ter filhos, como e quando tê-los. Na atenção primária à saúde e nos serviços secundários, estão disponíveis o DIU de cobre, anticoncepcional oral combinado, anticoncepcional injetável combinado aplicado mensalmente, anticoncepcional injetável de progestageno aplicado trimensalmente, pílula de progestageno isolado, contracepção oral de emergência, popularmente conhecida como pílula do dia seguinte, preservativos internos e externos, implante subdérmico e os procedimentos cirúrgicos de laqueadura tubária. O DIU hormonal não é amplamente disponível pelo SUS, sendo restrito para o tratamento de doenças uterinas, como a endometriose. A população feminina em idade fértil no Brasil, em sua maioria, é adepta aos métodos reversíveis, somando 80% das mulheres nessa categoria, número que vem crescendo desde o ano de 2006. Lembrando que os métodos contraceptivos mais indicados são os de barreira, pois também previne a transmissão de infecções sexualmente transmitíveis, conhecidas como ISTs, tendo como exemplo HIV, sífilis, herpes genital, entre outros.
Sobre a atuação do enfermeiro no que tange aos métodos contraceptivos, segundo a Lei do Exercício Profissional do Enfermeiro, 7.498, 1986, e a Resolução CONFEM número 271, 2001, o enfermeiro pode prescrever os anticoncepcionais hormonais. Todavia, os hormonais injetáveis, quando utilizados pela primeira vez, serão uma transcrição da prescrição, já que a cliente deve passar necessariamente por uma consulta médica. O enfermeiro deve monitorar quaisquer alterações que os contraceptivos possam causar na saúde de seus clientes, tendo como responsabilidade realizar anotações cabíveis, podendo, por exemplo, aconselhar um cliente a mudar de método contraceptivo. O Conselho Federal de Enfermagem aprovou a Resolução número 690 de 2022, que normatiza a atuação do enfermeiro no planejamento familiar e reprodutivo, promovendo a melhor assistência aos cidadãos. O documento estabelece as seguintes competências de um enfermeiro: a. Realizar a consulta de enfermagem, cabendo-lhe a solicitação de exames, prescrição, administração e procedimentos, pautados nos protocolos institucionais acerca da promoção, proteção e apoio à utilização dos métodos de concepção e contracepção, garantindo a qualidade e a segurança do uso no cotidiano da vida reprodutiva. B. Realizar o planejamento familiar e reprodutivo, com ações preventivas e educativas pela garantia de acesso igualitário a informações, meios, métodos e técnicas disponíveis para a concepção e a contracepção. C. Participar na elaboração de protocolos assistenciais, normas e rotinas, procedimentos operacionais padrão, de acordo com as melhores práticas baseadas em evidências científicas. D. Participar no processo de avaliação, escolha, indicação e implementação de novos métodos e tecnologias para concepção e contracepção. E. Realizar a inserção, revisão e retirada de dispositivo intrauterino, o DIU. F. Registrar os dados obtidos durante a realização da inserção, revisão e retirada do DIU, no prontuário da paciente ou na ficha de atendimento, de forma clara e objetiva, contemplando a descrição do procedimento e as devidas tomadas de decisão. Que o Estado tem o dever, considerando a Lei nº 9.623/96 da Constituição Federal, de promover condições de ensino e de informações para o exercício do planejamento familiar através do Sistema Único de Saúde, garantindo que todos tenham acesso pleno sem distinção. Desta forma, o enfermeiro ganha autonomia e atua como uma peça fundamental para auxiliar a sociedade a ter essa assistência. Os enfermeiros que trabalham no campo da saúde feminina devem conhecer os métodos existentes e compreender os efeitos da utilização de métodos contraceptivos para auxiliar e recomendar o método mais eficiente para cada perfil, diante da sua singularidade, respeitando sua classe social, sexualidade, etnia e religião. Oferecer o aconselhamento contraceptivo adequado é crucial para aprimorar a qualidade da atenção ao planejamento reprodutivo, garantindo que todas as mulheres possam ter o devido acesso ao planejamento familiar.